Olá, bom, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos, tirarem esse tempinho para estar aqui, para a gente bater um papo sobre dor crônica, sobre um tema tão importante que é a fibromialgia, né? E pedir desculpas pela intercorrência que nós tivemos na apresentação anterior, a gente não conseguiu fazer a gravação, infelizmente, coisas quando a gente faz ao vivo é isso aí, né? Mas queria agradecer novamente a presença de todos, agradecer à Faculdade Simpen pelo convite e agradecer à Cristália, né, por esse convite, estar podendo falar aqui para vocês sobre um tema tão importante. Quem já faz consultório sabe que é muito importante a síndrome fibromialgia, fibromialgica no consultório, né? E principalmente no consultório do especialista, né? Então, de maneira geral, 4% da população geral tem síndrome fibromialgica, mas no consultório do reumatologista, no consultório do especialista em dor, essa prevalência pode chegar a até 10%, ou seja, a gente consegue entender o peso que isso tem para a gente e, inclusive, dificultando e atrapalhando o manejo clínico de outras patologias, né? Não é porque o paciente tem uma fibromialgia que ele não possa ter uma outra patologia, não possa ser submetido a uma cirurgia, enfim. A gente sabe que nesses pacientes o desfecho cirúrgico, o manejo de outros tipos de dores também fica mais prejudicado. Por exemplo, né, eu gosto muito de cefaleia no paciente com enxaqueca, sem fibromialgia, a gente mantém o tratamento, por exemplo, só para exemplificar, 6 meses, mas no paciente que tem fibromialgia, a gente estende esse tratamento até 1 ano sem dor, para depois a gente estar autorizado a suspender a medicação. Então, só para a gente entender o peso que essa patologia tem dentro do nosso consultório, do nosso manejo na dor crônica, tá bom? Então, gostaria de me apresentar. Eu sou Ramon D'Angelo Dias, sou neurologista de formação e anestesiologista pela HC de Ribeirão Preto. Fiz pós-graduação em dor na USP em Ribeirão Preto, depois eu fiz intervenção em dor no Singular em Campinas, tenho título de dor pela MB e sou responsável pela unidade Simpen Vitória, tá bom? Estou à disposição de vocês para qualquer coisa que precisar, para as perguntas, enfim, tá? Bom, vamos falar sobre um tema que é espinhoso, um tema que é difícil, um tema que, embora a gente goste, é um tema que não é fácil a gente lidar no dia a dia. E aí eu só coloquei essa primeira frase porque, poxa, aí você puxa um artigo para preparar uma aula, você puxa um artigo para se atualizar, e a primeira frase desse artigo é: síndrome fibromialgica é um enigma. Aí você fecha o artigo e vai embora, né? Fala, não, não vou, não continuo, chega, vamos embora. Já que é um enigma, não vou nem estudar. Mas, assim, e é um enigma por quê? Porque os critérios, a gente vai discutir bastante aqui os critérios foram evoluindo, então a gente percebe que a gente sai de uma coisa vaga e a gente vai conseguindo caracterizar melhor essa crise, mas ainda é questionável. A própria fisiopatologia dessa síndrome, ela é difícil, né? Então, assim, a gente não tem é porque tem um desgaste, não, não é assim. E não temos exames para comprovar essa síndrome, então muitos colegas, inclusive, não acreditam nela. Para os pacientes é difícil, poxa, nós não estamos dando um exame, uma ressonância, um hemograma, um negócio que fala, olha, está aqui, ó, diagnóstico final, impressão diagnóstica, fibromialgia, não tem, né? E então, assim, é difícil para a gente, não é uma coisa palpável, né, para o médico, não é palpável para o paciente e não é palpável para a família. Tá? Então, muitas vezes o paciente fala, doutor, poxa, doutor, ninguém na minha família acredita que eu tenho fibromialgia. Então, realmente carrega um estigma, carrega um peso, né? Carrega um sofrimento para o paciente, tá? E o próprio tratamento. Então, quer dizer, nós temos uma síndrome, ou seja, tem vários sinais e sintomas, difusos, né? Então, assim, difícil caracterização, e nós temos um tratamento que não é aquela fórmula de bolo, não é eu passo isso, a resposta é essa. Não, não tem, né? E eu sempre falo para o meu paciente justamente, olha, não existe
medicação mágica, não existe agulha mágica, nós vamos ter que mudar o nosso estilo de vida, eu e você. Tá? Então, uma parte é minha, mas boa parte desse tratamento é sua, tá? Nós temos que compartilhar tudo isso, enfim, tá? Então, são apenas pensamentos que a gente vai lançando aqui para a gente falar sobre essa síndrome aí que é tão importante na nossa clínica. Nós temos visto, né, aqui nesse canal discussão sobre dores crônicas. Então, só relembrando aí o que é dor. Dor é uma, segundo a IASP, né, a, a novo conceito, né, que eles lançaram, que reestruturaram, é uma experiência sensitiva e emocional, ou seja, já puxa a parte emocional aí, tá? Desagradável, subjetiva, é sua, é intransferível, tá? Associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou seja, continua sendo um negócio para mim vago. Dor é o que o paciente diz sentir na hora que ele diz sentir. Então a gente precisa muito acreditar no que o paciente está falando, tá? Feeling, tato, a gente vai pegando isso, a gente vai trabalhando, né? Quem está começando é isso aí, a gente sofre um pouquinho mais, depois a gente vai aprendendo a ler nas entrelinhas que a gente precisa, tá? Bom, então, síndrome fibromialgica é uma condição frequente, tá? Como eu falei, incidência até 4% na população geral, até 10% no consultório do especialista, do reumatologista ou do especialista em dor. No meu consultório, eu acho que é muito maior, eu tenho essa impressão. É caracterizada por dor difusa e persistente, tá? Associada com fadiga. Então, aí a gente ganha os sintomas associados, né? Ou seja, fadiga diurna, distúrbio do sono, sono não reparador, paciente queixa-se muito de perda da função cognitiva, da capacidade física, tá? Existe aquilo que a gente comentou, um sofrimento psicológico tanto para o paciente quanto para a família. Então, não menospreze o sofrimento da família, tá? E nem o julgamento, né? Existem famílias e famílias, mas esse peso aí é um peso difícil de carregar. Como a gente falou, os dados epidemiológicos são muito variantes por causa do próprio critério de aplicação, enfim, e das características da população. Existe a dor é subjetiva, é intransferível a sua, né? Então existe uma questão cultural, inclusive dentro disso. Tem uma prevalência mundial entre 2 e 4, 2 e 5% da população geral. Mais de 10% dos atendimentos nas clínicas reumatológicas dos especialistas de dor corresponde à fibromialgia, tá? A diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino, então 9 mulheres para cada um homem, os homens são poupados, bem poupados nessa síndrome, né? A idade de ocorrência entre 30 e 60 anos, ou seja, pega os pacientes na sua fase produtiva da vida, tá? E não se engane, isso daí leva a uma baixa produtividade, que é o presenteísmo, né? Quer dizer, está no trabalho, mas não está conseguindo produzir, ausência nos trabalhos, enfim, tá? Então, os custos são imensuráveis, né? Os custos são enormes, mais 75% desses custos são atribuídos à perda da produtividade, tá? E quanto maior a gravidade da sintomatologia da síndrome fibromialgica, maior os custos, maior a perda, né? Financeira, mas também emocional, principalmente, tá? Sintomas, como a gente falou, poxa, é difícil, é o enigma, né? Então, os sintomas possíveis são os mais variados, tá? Então, o paciente pode chegar no seu consultório falando, olha, dor muscular, e aí é importante que a gente faça uma busca ativa, tá? Intestino irritável, paciente muitas vezes vai falar dor abdominal, dor torácica, boca seca, náuseas, alguns podem apresentar perda de apetite, paladar, queixas muito vagas, às vezes como visão borrada, zumbido, queda de cabelo, tá? Então, na verdade, a gente sempre fala assim, fibromialgia pode tudo, né? Pode tudo. Então, o terreno é bem fértil, é bem variado, né? E a gente precisa ter essa suspeição, quer dizer, procurar, interrogar, se colocar ao lado do paciente como realmente um apoio, tá? Como eu estava falando, eu sempre gosto um pouquinho de história, tá? Eu comecei na aula passada a gente falando isso, mas depois interrompeu um pouco, interrompeu, né? Mas voltar um pouquinho e é muito legal quando a gente compartilha esses detalhes com o paciente, porque ele fala assim, não, eu não tô doido, eu realmente tenho isso, eu não sou o único, entende poxa, por que aconteceu isso comigo? Foi pecado? Foi punição divina? O que está acontecendo comigo, né? Então, quando você conta um pouco dessa história,
paciente, eu sinto que ele se tranquiliza, ele fala, caramba, realmente eu não sou o único, isso acontece, é frequente, tem luz no fim do túnel, não tem cura, mas tem tratamento, eu consigo ter qualidade de vida, tá? Então eu gosto de contar essa história para o paciente, para a gente criar uma empatia, para a gente criar um laço, um vínculo, enfim, eu acho que tudo isso tem um reforço positivo no manejo desse paciente, né? Então, novamente, igual eu falei aquele dia, não é uma aula sobre teologia, né? Não é sobre religião A ou B, mas eu sempre falo para o paciente para ele entender que isso não é uma doença nova, não é exclusividade dele, não surgiu agora, tá? Não foi o Ramon que descobriu, não foi o Carlos Marcelo, não foi ninguém. Isso daí já tem, inclusive está lá na Bíblia. Tá? Tá no Antigo Testamento, se você pegar o livro de Jó, capítulo 7, versículo 3 a 4, tá? Assim me são atribuídos meses de vazio e noites de miséria. Olha a insônia aqui, né? Nosso paciente chega falando, doutor, eu não consigo dormir, é uma dor longa, é difícil ficar na cama. Olha que noites de miséria são atribuídas a mim. Quando eu me deito, eu pergunto, quando devo me levantar? Mas a noite é longa, estou agitado até o amanhecer. Olha a minha insônia, olha a insônia, olha a dificuldade, olha o sono, como se diz, baixa qualidade de sono do meu paciente. Tá? Novamente, no livro de Jó, capítulo 30, versículo 17, a noite me tortura os ossos, olha a dor articular difusa, tá? A dor que me corrói não descansa, eu não consigo descansar, essa dor difusa, ela não me deixa descansar. Olha essa baixa qualidade, olha esse sono não reparador, essa fadiga, tá? No livro dos Salmos, capítulo 31, versículo 10, pois minha vida é passada com tristeza, olha o humor deprimido, tá? Meus anos com suspiros, tá? Tristeza, fadiga, minha força se esgota. Olha que a fadiga, tá? Por causa da minha miséria, olha a punição, sensação de pecado, de sofrimento, meus ossos se desvanecem, olha a dor difusa, tá? Então, é muito legal. Todo paciente que eu apresento essas frases, ele fala assim, nossa, doutor, sério? E aí ele começa a entender que, na verdade, isso daí já assim, não tô sozinho, tem coisa, tá? Eu acredito, agora eu acredito na minha doença, tá? Coisa que ninguém está acreditando, eu estou acreditando, tá? Não há sanidade na minha carne, olha a dor miofascial difusa, tá? Por causa da tua indignação. Não há saúde em meus ossos. Olha a dor articular difusa por causa do meu pecado. Olha aqui, coloquei até em vermelho por causa do meu pecado. E aí eu chamo muita atenção dos senhores. Quando você pega a história desse paciente, é legal você perguntar, e eu sempre dou eu ponho essa frase e eu taco. Aí eu falo assim, olha, então, é muito comum esse paciente ter história na infância de, às vezes, uma violência verbal, uma violência física, um abuso, tá? E aí, inclusive, ele se sentir pecador, ele está tendo essa dor porque alguma coisa, não o pecado dele, mas o pecado que ele assumiu de outro, tá? E aí é uma brecha para o paciente começar a te contar, doutor, realmente aconteceu isso na minha infância, eu sofro por causa disso, por isso, novamente, aí vai aquele link, não dá para tratar dor sozinho, não dá para tratar fibromialgia sozinho. Nós precisamos de uma equipe interdisciplinar, a gente precisa estar junto para fornecer o melhor para o nosso paciente. Combinado? E aí aquele pecado deixa de ser pecado e passa a ser uma evolução, um sintoma vindo natural do nosso corpo, com talvez até uma sensibilização central, e esse conceito começa a vir com Hipócrates. O Hipócrates, no nosso juramento médico, tá? Ele lança a teoria do reuma, né? Um mecanismo de dor onde o cérebro envia líquido para o membro inferior. Olha, será que é a sensibilização central? Olha que moderno que estava o nosso filósofo, né? Ou seja, vem do cérebro para o membro inferior, seria alguma sensibilização central. E quanto a mais líquido, há mais dor. Hipócrates foi um dos primeiros a considerar que a dor não é um castigo. E aí eu ponho isso para o meu paciente, falo, não é, você não tem essa dor porque você teve isso lá na sua infância, porque teve abuso, porque teve... Não. Claro que a parte emocional piora isso daí.
tá? Mas não é por sua culpa. A gente precisa tirar esse peso do paciente, mais um fenômeno natural, tá? E aquilo que eu falei, seria isso vindo do cérebro para o corpo, seria uma sensibilização central. E é um dos discípulos do Hipócrates, né, que é o Teofrastes, ele vem falar sobre quadros de dor generalizada que mais se assemelha ainda à fibromialgia. Então, os dois foram seguindo essa mesma toada, né, uma dor generalizada nos músculos e tendões, tá? Ele chamava de lacidão. O primeiro médico foi Baillot, tá? Que foi reitor da Universidade de Paris, e ele foi o primeiro a definir o termo reumatismo nesse sentido mais moderno. Tá? E aí, nesse livro dele, nessa descrição toda, há descrições de dores musculares que se assemelham muito à fibromialgia. Provavelmente foi a primeira descrição dessa síndrome, em 1592, ou seja, o paciente entende que ele não está sozinho, que não é de hoje, que não é invenção da cabeça dele, que está ali. Tá? Posteriormente vai evoluindo, tá? Em 1869, a primeira definição de fibromialgia com o nome de neurastenia, tá? Proposta por George. Em 1904, William substituiu o termo por fibrosite, tá? E aí a gente vai caminhando. Em 76 é a primeira vez que o termo fibromialgia foi cunhado e foi utilizado numa revisão de Hensch, tá? Considerava, porém nessa fase ainda, se considerava um processo inflamatório ocorrendo nas fibras musculares. A gente percebe depois que não é só isso. A fisiopatologia, a gente vai bater um papo, apesar de não estar martelo batendo, é isso aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, a gente vai ver que não se localiza exclusivamente nas fibras musculares, né? Em 81, ela foi reconhecida como uma síndrome, tá? Após a publicação do trabalho de Unus, tá? E, inclusive, colocado como assumida como uma doença e colocado dentro da classificação internacional das doenças pela OMS. Na prática diária, quem já está fazendo, quem já tem longos períodos, longas caminhadas, sabe que o diagnóstico na prática diária, tá? Sempre foi difícil, porque a gente não tinha um diagnóstico preciso. E os critérios do julgamento clínico, eles eram muito variados e não eram unanimidade. Tá? Então, foram surgindo os critérios na evolução do estudo dessa doença, até que em 1990, o Colégio Americano de Reumatologia elaborou os critérios da classificação, que não eram perfeitos, mas foi o primeiro passo para você começar a padronizar o estudo. Tá? Até então, era tudo muito vago, divino, né? Pecaminoso. Tá? A gente não sabia muito bem, será que é só psicológico? E aí a gente coloca um pouquinho de ordem nessa bagunça toda, tá? E o colégio americano pega e fala, olha, nós precisamos ter os 11 pontos dos 18, tá? E isso põe uma roupagem, põe uma diretriz, põe um pouco de lógica na inclusão desse paciente nos estudos clínicos, nos estudos científicos. Porém, ficou evidente com o passar do tempo que aqueles pontos, a pesquisa daqueles pontos, embora servisse para pesquisa, na parte clínica ele era difícil, tá? É difícil você decorar todos os pontos que você tem que palpar. E aí, no final das contas, o que todo mundo fazia, o que o clínico geral fazia, era palpar um ou outro ali, olhar e falar assim, te abençoo e tem fibromialgia. Tá? Então, muitas vezes, o diagnóstico ele passava a ser avaliado e manejado a partir das queixas dos pacientes. Então, embora fosse lógico, 11, 18, na prática não era muito bonitinho assim, não era bem assim que funcionava. Tá? Os critérios, então, com isso vieram os critérios de 2010. O grande avanço dele foi, além de você pesquisar, além de você perguntar dos quadrantes, dor acima da cintura, abaixo da cintura, de um lado e do outro, tá? Pesquisar sintomas associados, ou seja, qual a gravidade da sua... O senhor tem cansaço? Qual a gravidade desse cansaço? O que te impede de fazer? Tá? O seu sono, a senhora dorme bem? A senhora tem despertares noturnos? Acorda de manhã descansada, ou seja, seu sono ele é reparador ou não? Tá? E pesquisar a dificuldade cognitiva, ou seja, como está a sua memória, sua capacidade de concentração, ou seja, a gente começa a dar muito valor aí aos sintomas associados da síndrome, tá? E não apenas aos pontos dolorosos puramente. Vamos agora para mais um enigma, a sua fisiopatologia. Inicialmente a gente achava que era tudo
periférico, que era tudo miofascial, e não é assim, né? Não é assim. A gente sabe hoje que existe uma sensibilização central e periférica. Os estudos de ressonância funcional mostra que nós temos alterações, que nós temos mudança, nós sabemos, conseguimos descobrir depois, nós temos mudanças, níveis diferentes de neurotransmissores num paciente sem fibro, com fibro, né? Então a gente percebe, começa a desenhar, porém ainda não tem não está totalmente elucidado. Então a gente ainda fica com muitos questionamentos, tá? Mas o que a gente sabe, que a gente consegue bater o martelo com tranquilidade, é que existe, né, alterações nas funções do sistema nervoso central e periférico e na atividade imunológica desse paciente. Tá? Então a gente fica tranquilo em falar, olha, eu sei que ela existe, eu sei que a senhora tem, eu sei que a senhora sente, porém a causa, por que comigo? Por quê? O que, que tem de... Porque a causa da fibromialgia ainda é incerta. Então calma, ela existe, está aí, prova disso é a sua dor, o seu sofrimento, mas a causa exata ainda é incerta, tá? Durante décadas houve uma considerável divergência entre os profissionais médicos sobre a sua causa, etiologia, se realmente existia ou se era simplesmente uma causa psicogênica, tá? Essa visão tem sido refutada por diversos trabalhos, principalmente porque eles demonstram que existe um distúrbio na regulação da dor e na sensibilização central desse paciente. Há estudos, como eu falei, de ressonância magnética funcional, mostra que é diferente do cérebro de um paciente com fibromialgia do que não tem fibromialgia. Algumas alterações que a gente já conseguiu evidenciar e pescar nessa fisiopatologia toda. Existe uma maior atividade neuronial em regiões cerebrais de processamento da dor, tá? Então, provando que ela existe, não sou eu que quero ter, tá? Existe uma resposta exagerada da dor a estímulos experimentais, prova disso que o nosso paciente ele é sensibilizado a som, à luz, à temperatura e ao toque, tá? Então existe uma sensibilização desse paciente. Está provado que nós temos alterações na morfologia cerebral, tá? Tem uma alteração nos receptores, tanto periféricos quanto cerebrais, e nós temos níveis alterados de neuropeptídeos e neurotransmissores relacionados à dor, seja ele substância P, fator neurotrófico derivado do cérebro, glutamina e dopamina, tá? Então nós temos para quem estuda fisiopatologia, nós temos um terreno fértil para a exacerbação dessa dor e sensibilização central desse paciente. Ou seja, existe uma anormalidade no processamento da dor desse paciente, existe um excesso de neurotransmissores excitatórios, como a substância P, que tem níveis 2 a 3 vezes maiores no líquido cefalorraquidiano, e do glutamato. Eles funcionam como um facilitador na percepção do estímulo álgico, no estímulo de dor desse paciente. Tá? Nós sabemos também que existe baixo nível de neurotransmissores inibitórios, sejam eles serotonina, norepinefrina e dopamina, tá? Nas vias antinociceptivas. Lembra daquela via descendente inibitória da dor? Então, esses neurotransmissores estão diminuídos, ou seja, meu paciente está mais propenso a sentir dor. Lembra aquele fiozinho de cima para baixo que fala, não é para sentir dor, porque agora a dona Maria está fazendo atividade física, não é para a dona Maria sentir dor, porque ela está fazendo o que gosta, não é para... Enfim, essa via, esse fiozinho, essa fiação elétrica de cima para baixo que segura a entrada da dor, que modula a entrada da dor, está diminuída. Tá? Os próprios receptores, embora a gente tenha mais opioides endógenos sendo liberados, existe um down regulation nos receptores, tá? Ou seja, por isso também não existe uma lógica em você usar opioide no paciente com fibromialgia, porque os receptores deles sofrem um down regulation, sofrem uma diminuição na densidade e com isso menor resposta a essa classe de medicações, tá? Essas mudanças, elas se estendem ao processamento de outras entradas sensoriais, então não se engane, não fica só nessas vias, tá? E isso tudo vai explicar fadiga, tá? Distúrbios do sono, problemas cognitivos e depressão nesse paciente. Nós sabemos que existe uma bagagem genética da fibro, ou seja, os parentes de primeiro grau desse paciente têm até 8 vezes mais chance de desenvolver fibromialgia, tá? Outras síndromes dolorosas. Portanto, isso tudo a gente tem que carregar essa bagagem, a gente vai falando sobre essa fisiopatologia para dar substrato para a gente contar para o paciente, discutir, questionar, perguntar, interrogar na nossa anamnese e até se gerar um conforto para esse paciente. Tá? O que eu sinto?
Tá? Qual que eu acho que é a grande dificuldade do profissional que está avaliando um paciente com fibromialgia? Primeiro, reconhecer os sintomas de fibromialgia, porque eles são muito difusos, são muito vagos, tá? São muito imprecisos, tá? Diferenciar fibromialgia de outras condições que se assemelham. Por exemplo, uma polineuropatia, uma polineuropatia do diabetes, ou então uma miopatia por estatina, enfim, ou algumas outras síndromes reumatológicas, tá? Porém, lembrando que a dor, mesmo que tenha uma outra doença hematológica, ela nunca é tão difusa como a fibromialgia. Então, ela pode coexistir junto com a fibromialgia, tá? Dificuldade do colega desenvolver um plano terapêutico, tá? Dar esse diagnóstico para o próprio paciente é difícil, tá? Então, você precisa ter todo um ambiente estruturado, você precisa ter um passo a passo de como você vai dar essa... Não é simplesmente tacar isso ao Léo e falar, olha, você tem fibromialgia. Não, tá? Então, a gente precisa saber como falar, a gente precisa conversar com o paciente, a gente precisa dar um norte para ele, ou seja, ter um plano terapêutico. E esses pontos são os pontos de dificuldade, geralmente, do profissional médico ao avaliar um paciente com fibromialgia, tá? Isso tudo compromete o desfecho final. Se eu estou inseguro, se eu não sei diagnosticar, se eu não sei fazer o meu diagnóstico diferencial, se eu não sei propor um tratamento, né? Então, eu não preciso falar para o meu paciente, mentir para ele, olha, tem cura, tá? Eu vou te curar com meu sorinho, tá? Não, mas eu preciso falar para ele, olha, não tem cura, mas nós conseguimos junto trabalhar, melhorar a sua qualidade de vida, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Hoje é só diagnóstico, semana que vem vai ser tratamento, manejo clínico. Tá? Então, por quê? Se a gente não consegue fazer todo esse raciocínio, eu comprometo o meu desfecho e eu comprometo o meu tratamento e eu causo sofrimento no meu paciente. Então, muitas vezes eu evito dar um diagnóstico, eu tenho medo e eu prejudico mais o meu paciente, tá? Isso é um ciclo vicioso. Quanto mais tempo de dor, maior sensibilização central, periférica central, mais difícil eu cortar essa dor, tá? E aí entra a catastrofização, entra tudo, como eu vou colocar aqui depois, tá? Alguns médicos deixam de diagnosticar a dor difusa, tá? Não consegue pensar todos esses critérios, então mesmo que o paciente te fale, olha, eu tenho uma dor localizada, é importante que a gente faça a pesquisa ativa dos outros pontos, a gente pergunte como que se quer, para que a gente faça essa busca ativa da fibromialgia, para que a gente consiga tratar. Pior coisa é quando você faz uma intervenção, por exemplo, no paciente com fibromialgia, e o desfecho no tratamento seu é pior, tá? Muitas vezes, alguns colegas têm problema de dar um nome para isso como fibromialgia, porque eles discordam ou do conceito ou porque não está inseguro, né? Alguns acreditam que se falar fibromialgia vai piorar, vai ser prejudicial para o paciente, tá? Então, sempre que a gente tem um paciente com dor, com uma dor localizada, é importante que a gente pesquise dor crônica generalizada, tá? Nossa dificuldade, igual eu falei, nossos enigmas, nossas interrogações, nossas dúvidas. Não há exames de sangue confirmatório, não existe um biomarcador que, olha, pá, fibromialgia se vier com nível de tanto a tanto. Não existe um exame de imagem, né? Não existe uma análise histológica disponível para a gente bater o martelo para fibromialgia, mas sempre que a gente pega um paciente, a avaliação inicial de um paciente com dor difusa, a gente precisa pesquisar todos os sintomas associados, ou seja, história médica de uso de medicação, tá? Precisamos fazer um exame físico e neurológico muito bem feito. Precisamos perguntar a parte emocional, sim, tá? De como foi a infância, de como que está o seu relacionamento, como que está o seu trabalho, tá? Temos que perguntar sobre atividade física, se ele faz ou não, tá? Então, na verdade, não é uma consulta simples de 20 minutos, 10 minutos, que a gente bate o martelo e põe o paciente para correr, não, tá? Não dá para fazer isso, não mesmo, tá? Podemos lançar mão de alguns exames de triagem para a gente tentar excluir outras patologias, tá bom? Então, é importante que eu tenha uma história desse paciente. É preciso que eu conheça, que eu gaste tempo e saliva com esse paciente, tá? Nosso exame físico, muitas vezes, vai demonstrar o que? Uma sensibilidade, uma hipersensibilidade geral,
seja em músculos, articulações, tendões, lembrando que ele pode falar de uma hipersensibilidade auditiva, visual, térmica, tá? E nós vamos tentar excluir patologias que possam explicar o nosso quadro, apesar de que ter outras patologias não exclui que o meu paciente tenha fibromialgia. Isso é importante ficar claro. Ele pode ter uma artrite reumatoide e ter fibromialgia, ele pode ter lúpus e ter fibromialgia. Combinado? Vamos fazer alguns exames laboratoriais básicos e vamos buscar a normalidade deles. Tá? Precisamos ter ideia, precisamos questionar qual que é a sua história familiar, tá? Tem mãe, pai, periquito, papagaio, cachorro, alguém tem dor crônica, alguém tem fibromialgia, alguém tem cefaleia, então a gente precisa de questionar sobre doenças reumatológicas, né? Então, história pessoal de dor de cabeça, abdômen, articulações na infância e na adolescência, tá? Longa história de dor local, então a gente vai partindo para as coisas que isso vai sensibilizando o meu paciente, tá? Tentar relacionar, que muitas vezes o paciente conta isso para a gente, olha, minha dor piorou quando eu tive um estresse físico ou emocional, né? Então, e aí ela explodiu, ela, enfim, disseminou. Histórico de estresse físico e psicossocial, por exemplo, igual comentei, história de abuso infantil, de agressão física ou verbal na infância, tá? Esse paciente ele vai te referir, você vai conseguir pensar isso no seu exame físico, uma hipersensibilidade ao toque, cheiro, ruído, paladar. É um paciente que ele tem uma hipervigilância, então ele fica o tempo todo, não, eu não vou caminhar porque a dor vai piorar, nossa, se eu pegar essa coisa, se eu abaixar aqui a dor vai piorar, se eu descer uma escada vai. Então ele está o tempo todo com todas as vias, tudo, sabe, aguçado, procurando a dor que ele vai ter, tá? Existe uma catastrofização, né? Existe uma elevada tensão emocional relacionada a esses sintomas. O paciente ele vem carregado com vários sintomas somáticos, ou seja, gastrointestinais, ou seja, intestino irritável, sinais urológicos, ginecológicos, às vezes dispareunia, tá? É um paciente que às vezes no seu exame físico ele tem uma hiperreflexia, até pela ansiedade dele, tá? Então, assim, ele vem, é um paciente extremamente carregado, né? Então, o que acontece? Ramon, uma visão geral, o que eu acho que a gente precisa ter quando a gente está avaliando um paciente que a gente tem uma dor localizada? A primeira coisa é tentar pensar se aquela dor realmente é só localizada. Então, é importante que eu pergunte, tente buscar essa dor difusa, tá? Buscar isso ativamente, porque eu acho que ele vem queixando só da dor no joelho. Aí você vai lá e não se atenta para isso, não pergunta de dor em outras regiões, e aí você decide operar esse joelho. Tá? Vai piorar. O seu desfecho cirúrgico vai ser pior. Tá? Esse paciente no pós-operatório vai te dar dor de cabeça, você vai sofrer com ele. Eu já sofri. Tá? Então, pesquise, investigue, aprofunde. Tá certo? Bom, fadiga, né? Fadiga é uma queixa extremamente presente nesse paciente, tá? E aí pode ser uma fadiga física, pode ser uma fadiga cognitiva, pode ser uma fadiga emocional. Então, esse paciente sempre fala para você, doutor, eu estou cansado, estou o tempo todo cansado, tá? Então, eu não consigo raciocinar, eu não consigo concentrar, eu não consigo estudar, eu não consigo... Então, você vê que existe realmente um cansaço, é uma fadiga mesmo, tá? Existe um nítido aumento da sensibilidade, seja sons, seja luz, seja temperatura, seja o toque, seja a pressão, tá? Então, é um paciente extremamente sensibilizado, ou seja, aquela via descendente inibitória que fala, não, não é para você sentir tanto assim, porque você tem que fazer as coisas do seu dia a dia, está suprimida, está diminuída, tá? A gente percebe, inclusive, que essa hipersensibilidade atrapalha esse paciente, atrapalha o seu descanso, atrapalha, tá? Então, é todo esse contexto que a gente vai pensando, a gente vai pesquisando, a gente vai tentando entender um pouquinho mais nesse paciente, tá? Como a gente falou, são sintomas crônicos, são dores crônicas, maior que 3 a 6 meses, tá? Então, a gente tem que perguntar, olha, desde quando? E, geralmente, ele não te dá, o paciente com fibromialgia, ele não te dá data. Mas ele fala, ih, doutor, já é de longa data, só. Tá? Então, você consegue, ele não é aquela coisa, sabe, igual a cefaleia, que começou dia tal, não, não tem isso, não. Essa do, doutor, desde a minha infância, desde a adolescência, vem vindo, e vem piorando, etc., tá?
É um paciente que te traz uma história de múltiplos tratamentos que falharam. Doutor, o senhor é meu 20º médico, né? Então, já tomei isso, já tomei aquilo, já tomei canela de velho, já tomei pregabalina, já tomei tudo, tá? Capsaicina, já passei tudo, tá, doutor? Então, o senhor é meu 20º médico. E aí, nessa hora, eu paro e falo assim, ó, eu sou o 20º. E se a gente não tiver adesão, semana que vem tem o 21º, depois tem o 22º, tem o 23º, meu consultório continua cheio, mas quem está sofrendo é você. Então, vamos ter adesão? Vamos mudar? O senhor percebeu que já não tem comprimido mágico, né? Tá, então, vamos mudar? Vou começar a fazer atividade física? Vamos quebrar esse ciclo vicioso da dor? Vamos ganhar essa luta aí? Vamos lá? Tá? Então, assim, a gente precisa entender que muitas vezes o tratamento convencional nosso, tá? E por isso que eu acho que eu não sou um médico da dor convencional, não dá resultado. Se você não ganhar esse paciente nesse momento, a gente não ganha mais. E às vezes a única chance que ele vai ter é quando ele está na frente da sua mesa. É aquela grande chance de que ela pegou um médico diferenciado, que sabe que é fibromialgia, que sabe que não é fácil tratar a fibromialgia e que ele consegue criar um vínculo e ganhar esse paciente. Chama do que você quiser, de milagre, de placebo, tá? O que você quiser. Mas esse momento de você ganhar esse paciente é agora, tá? Os pacientes muitas vezes eles se sentem sobrecarregados, tá? Então eles trazem para você muitos sintomas como incapacidade, sofrimento, tristeza, catastrofização, cinesiofobia, doutor, eu estou morrendo, eu não consigo fazer atividade física, eu não consigo caminhar, não consigo fazer hidroginástica, nada na minha vida funciona. Então assim, esse momento você fala, para, respira, respira. E essa hora eu puxo a caneta e vou desenhando e falo, eu preciso raciocinar junto com você, vamos lá, tá? O próprio profissional muitas vezes se sente sobrecarregado, tá? Com tantas queixas, com tantos sintomas difusos, tá? Então, muitas vezes assim, você sente, você faz que é fibromialgia. É fibromialgia, porque ele entrou com humor deprimido, cabeça baixa, você perguntou boa tarde, ele falou boa tarde por quê? Você tenta criar o vínculo, ele te afasta, então assim, o próprio profissional muitas vezes se vê sobrecarregado com isso, tá? O paciente traz sintomas cognitivos, então piora de memória, piora de concentração, eu não consigo render, eu não consigo produzir, aquilo dá uma baixa autoestima naquele paciente, tá? Eu não sirvo para nada, não presto para nada, eu não vou conseguir render, enfim, então existe todo, e o próprio medo também da parte social, né? Quer dizer, eu não estou rendendo, será que eu vou ser mandado embora, minha percepção da dor piora, né? E o paciente fala que, olha, é difícil, eu deito, durmo, mas eu não me recarrego. Não recarrego as minhas forças, eu acordo e acordo cansado. No momento que eu posso descansar, eu não consigo descansar, porque eu fico me sentindo culpado, porque eu não fiz o que tinha que fazer, eu não tinha conseguido render, logo eu não posso descansar. Então, você imagina assim, que é completamente um ciclo vicioso e de reentrância e de retroalimentação, e se eu não quebrar isso, se eu não jogar limpo com o meu paciente, se eu não falar, olha, vamos começar por um ponto? Esse novelo está bagunçado, vamos começar a abrir aqui, desfazer esse nozinho, vamos começar daqui, vamos achar uma ponta junto? A gente não vai conseguir, tá? E esse é um ciclo vicioso. Tinha esquecido de eu ter colocado para rodar. E aí, mais do que nunca, nós precisamos conversar com o nosso paciente e falar, dona Maria, e aí eu puxo assim, eu dou aquela parada, aquela pausa estratégica, aquela respirada funda e falo, dona Maria, deixa eu te contar. Existe um conceito, não fui eu que criei não, tá? Não foi eu que criei não. Existe um conceito de dor total. Tá? E o paciente com fibromialgia, por ser uma dor nociplástica, ou seja, de ter aquela modulação neuronial toda que a gente falou na fisiopatologia, ele precisa entender essa dor total. Você não pode guardar isso para você. Então, nessa hora, eu dou aquela parada na nossa consulta e falo, olha, tinha uma enfermeira que foi assistente social, médica, enfim, chamada Cicely Saunders. Já ouviu falar? Aí o paciente fica me olhando. Aí eu falo assim, então, Cicely Saunders foi a mãe do paliativismo. E ela revolucionou a nossa maneira de ver a dor, tá? Porque antes a gente achava que dor era só a dor física.
a sua artrose doía, a sua tendinite doía, a sua hérnia doía, e ela mostrou para a gente que a dor não é só essa dor física, existem outras esferas da dor, tá? E elas se somam para que a Dona Maria consiga entender sua dor, tá? Então, essa somatória, o produto final disso é o que a senhora vai entender como dor, é o que o Ramon vai entender como dor, é como o Carlos vai entender como dor, o Paulo Renato vai entender como dor, tá? E aí, Dona Maria, é o seguinte, ela colocou 4 esferas e eu coloquei mais 3 aqui por minha conta. Então, essa dor total aqui, essa bolinha da dor total é parceria minha com a Cicely Sauder, tá? E aí eu desenho essa minha bolinha para ela. Todo paciente tem esse meu desenho e na minha cabeça, toda geladeira aqui de Vitória tem isso grudado na porta, porque eles levam embora, eu falei, eles devem levar embora para colocar em algum lugar para eles visualizarem todo dia e mostrar para a família, né? Então eu falo para ele, olha, você precisa entender que a dor que você sente é a dor total, tá? Ou seja, ela é dor física, sim, a senhora tem contratura muscular, tem tender points, a senhora tem artrose, a senhora tem coxartrose, a senhora tem... ok, essa é a sua dor física, mas talvez essa dor física sua represente 30%, o restante está todo nessa bolinha que a gente está mostrando, essas bolinhas que nós estamos mostrando, tá? E aí eu vou colocando bolinha por bolinha. Dona Maria, existe uma dor que é uma dor emocional. E aí eu faço a vírgula. Dona Maria, não é da sua cabeça, não é isso. A dor, ela é física, mas a senhora brigou com o marido, papagaio, periquito, cachorro, a senhora olhou no espelho e falou, não estou me sentindo bem, a senhora brigou com o porteiro. A percepção sua da dor vai mudar, tá? A senhora vai sentir mais dor. Em contrapartida, eu estou bem, eu fui passear, eu fui viajar, fui fazer atividade física, saí para dançar com meu marido, estou tomando meu vinho todo. A minha percepção da dor muda, tá? Então, bati o dedinho na mesa, vou sentir dor. Bati o dedinho na mesa, mas tem um ladrão atrás de mim. E que dor! Não vou sentir. Ou seja, a senhora está em risco de vida, ou a senhora está fazendo alguma coisa que a senhora gosta, Dona Maria, a senhora vai sentir menos dor. Por isso que quando eu falo para a senhora que eu quero que a senhora faça atividade física, não é só pela atividade física, é para que a senhora saia de casa, vá na sua hidroginástica, vá no seu pilates, crie vínculos, crie relacionamentos. E aí, ou seja, a sua dor vai diminuir. A percepção sua da dor vai diminuir. Tá? Então, e aí nessa hora eu friso, se tiver familiar eu falo, não é da cabeça dela não, mas brigou com o marido, tá, do seu João, se o senhor dá estresse para essa Dona Maria, vai piorar, mas também não é para poupar de tudo, tá bom? Dor espiritual, tem estudos mostrando que os vozinhos que iam no templo, na igreja, no terreiro, regularmente tinham 50% menos chance de dor. Então tem que andar com a Bíblia embaixo do braço? Não, mas eu preciso que a senhora alimente sua fé. Uns vão chamar de efeito placebo, outros vão chamar de milagre, graça. Chame do que a senhora quiser. O que importa é que funcione. E aí, nessa hora, eu pergunto, qual que é a sua religião? Então, poxa, continua isso mesmo. Então, é importante, inclusive, saber um pouquinho das religiões para a gente poder discutir, tá? Próxima bolinha que a Cicely Saunders colocou, próxima e última bolinha que a Cicely Saunders colocou, a dor social. E aí eu brinco e falo assim, olha, isso não tem no Brasil, ninguém no Brasil tem essa dor, tá? Quer dizer, eu não sei se eu vou produzir, se eu vou ser mandado embora, eu não sei se como que eu vou pagar meu cartão, não sei como que vai pagar o aluguel de casa. A gente não tem isso no Brasil, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa dor social, se eu vou ser mandado embora do trabalho, não sei como que eu vou pagar meu plano, comprar minhas medicações, a minha percepção da dor aumenta, tá? Eu vou sentir mais dor. Então, a gente precisa entender que tudo isso é uma somatória. E aí eu vou para a próxima bolinha, que aí, na verdade, é o que a gente sabe sobre a dor, né? Mas que eu coloquei aqui, que não está no início, na esfera, né, inicial, que é o sono. O sono é inegociável, Dona Maria, tá? Se a senhora não dormir bem, nós não vamos melhorar essa dor. E aí eu pincelo um pouquinho do que é a higiene do sono, ou seja, eu preciso que a senhora durma bem, eu preciso que a senhora não leve o celular para a cama, eu preciso que a senhora não fique trabalhando com tela até tarde, não tomar café no final da tarde, atividade física de preferência pela manhã, temperatura adequada, luminosidade adequada do seu quarto, se o marido ronca, faz uma polissono nele também, enfim, se ela tiver história de apneia do sono, a gente pede uma polissonografia, tá? Então, Maria, além disso, a alimentação, eu preciso que a sua alimentação seja uma alimentação adequada, porque existem alimentos que são inflamatórios, são alimentos que são anti-inflamatórios, e aí geralmente eu peço para seguir com uma nutricionista ou nutróloga. Nós precisamos usar e abusar desses alimentos, tá? Eu não sou muito de passar aquele monte de fórmula com 30 medicações, mas eu falo, olha, vamos usar e abusar do que tem de mais natural.
E aí eu não tinha um nome melhor na última bolinha, eu coloquei cinesiofobia, tá? Então, Dona Maria, o próprio medo da senhora de andar, de fazer hidroginástica, fazer pilates, sair de casa, etc. Isso vai fazer com que perpetue a sua dor. Tá? Então, mas eu vou ter dor fazendo hidroginástica, só vai ter dor e vai assim mesmo. Tá? Vai assim mesmo, vai lá, vai fazer, vai ficar bem. Eu preciso que a senhora se movimente. Aquela coisa que os médicos antigos falavam de, olha, fica quietinho que a dor vai passar. Não vai passar, Dona Maria. E aí ela começa a entender, ela começa a puxar algumas coisas da vida dela e fala, caramba, realmente eu tô aqui nessa dor total. Maria, às vezes a dor física é 30%, os outros 70% estão nessas outras bolinhas. Imagina se a gente melhora 70% da sua dor, não tem remédio que melhora isso. Então vamos, não existe agulha mágica, não existe comprimido mágico, eu preciso mudar toda essa dor total. Você só entenda que nós precisamos mudar isso daí juntos, tá? E aí eu sempre cito um exemplo de uma paciente que foi real, Dona Maria. Dona Maria, ela chegou para mim e falou assim, doutor, eu acho que a dor é da minha cabeça, tá? Eu acho que eu estou inventando. Eu falei, por que, Dona Maria? Não, eu fui viajar para Itália, eu sempre conto isso nas aulas, né? Alguém já deve ter ouvido. Fui viajar para Itália, não senti dor, fui viajar com meus filhos, meus netos, etc., não senti dor. Eu voltei para o Brasil, a dor voltou. Falou, não, mas não é da sua cabeça, não é isso. Mas olha, a dor física, a sua artrose estava lá na Itália, continuou na Itália? Continuou. A senhora não operou o joelho dentro do avião. A senhora daqui para lá foi com artrose, chegou com artrose, com a sua artrose facetária, lombar, sei lá o quê, continuou. Mas as outras esferas da dor foram controladas. Como que estava a sua dor emocional, Dona Maria? Estava com o filho, neto, todo mundo te dando atenção, ouvindo, tá? Tava te dando um carinho, tava te dando... Como estava a sua dor emocional? Controlada. Como estava a sua dor espiritual? A senhora era católica fervorosa, estava em Roma, toda esquina tinha uma igreja, se bobear, a senhora encontrava o Papa ali na esquina. Como estava a sua dor espiritual? Controlada. Como estava a sua dor social, Dona Maria? A senhora estava vendo, estava preocupada com o cartão, com a conta de água, energia, aluguel, etc. Não, estava controlada. Como estava o seu sono? Não sei. Talvez estivesse dormindo melhor, porque andou o dia inteiro, então nós já quebramos o ciclo vicioso da dor. Como estava a alimentação? Com certeza uma meleca, né? Porque deve ter comido pizza o tempo todo, massa o tempo todo, mas enfim. O que importa é a somatória final de todas essas esferas da dor, tá? E é isso que vai dar o nosso produto final. Então, vamos usar e abusar dessas esferas, vamos tentar controlar, e aí você ganha esse paciente para o seu lado, tá? É importante que a gente sempre pesquise, converse, explique sobre os distúrbios do sono, fadiga, problemas cognitivos, tá? São importantes para o nosso diagnóstico e são detalhes importantes para que o paciente entenda por que ele está naquela situação e para onde a gente vai. Tá? A fadiga, os estudos mostram que 78 a 94% dos pacientes com fibromialgia relatam estar fadigados, segundo Wolff. Tá? A prevalência dessa fadiga, tá, relatada nas pesquisas, em geral, varia de 10 a 28. Olha a diferença que tem no paciente com fibromialgia. Né? E quanto pior a fibromialgia, pior a fadiga. E o que mais limita o questionário de dor, né, da fibromialgia, que é a capacidade, é essa fadiga. Tá? Então, a gente precisa orientar esse paciente, explicar, falar que faz parte da síndrome, que a gente vai quebrando esse ciclo todo vicioso. Tá? Então, a fadiga constitui um impedimento maior para a realização das tarefas diárias do que a dor. Tá? É importante, aí geralmente eu aplico o FIC, né, o questionário de impacto. É um questionário que vai questionar, vai perguntar, vai utilizar a avaliação da qualidade de vida desse paciente, tá? Então, são 19 questões que vão perguntar, questionar a capacidade funcional, a situação profissional, distúrbio psicológico e sintomas físicos. Quanto maior esse score, maior o impacto da fibromialgia na qualidade de vida desse nosso paciente, tá bom? Aqui está o questionário, não vou falar tudo, na verdade, mas é um questionário bem simples. Então, a gente vai falar para o paciente, olha, com que frequência você consegue fazer compra, lavar roupa, cozinhar, né? Sempre, quase sempre, de vez em quando, nunca. Então, quanto maior esse questionário, maior o impacto da fibromialgia na vida desse meu paciente, né? Fatores de risco, é importante a gente explicar para esse paciente que fatores genéticos têm um peso maior para esse paciente. É importante que a gente explique que o sexo feminino tem um peso maior, né? Então, 9 mulheres para um homem, mas não se engane, eu tenho vários pacientes homens aqui com fibromialgia, tá?
Presença de outras condições dolorosas pode agravar a fibromialgia, né? Talvez pela própria sensibilização central. Distúrbio psiquiátrico, a gente sabe, a gente vê que está intimamente relacionado, ligado à fibromialgia, causa, consequência, que vem primeiro, não sei, não importa, mas vamos tratar, tá? Outras doenças sintomáticas crônicas podem estar associadas, principalmente por causa da centralização da dor, essa sensibilização, tá? Tanto síndrome do intestino irritável como a distúrbio da TM, DTM, tá bom? Distúrbio do sono é extremamente frequente para esse paciente, tá? Então é importante que a gente tente regularizar esse paciente, esse distúrbio, oriente, faça educação, faça higiene do sono com esse paciente. É importante que a gente quebre aquele mito do sedentarismo, que ficar quietinho vai fazer melhorar, não vai fazer melhorar, tá? É importante que a gente explique, e aí é um ponto muito delicado, eu já perdi paciente por causa disso, tá? E aí, por isso que eu engordei, porque agora eu falo assim, nós precisamos perder peso, tá? Só para isso, porque uma vez eu estava magrinho, falei que ele precisava perder peso, ele ficou magoado comigo, tá? Então, é nítido que a gente precisa mudar isso, não só pela sobrecarga do peso, mas porque o paciente com sobrepeso, ele é um paciente mais inflamado, então nós vamos ter mais tendinites, nós vamos ter mais dores musculares, tá? Então, a gente precisa orientar esse paciente e pela alimentação, que também a gente pode usar e abusar das alimentações anti-inflamatórias, né? No diagnóstico, aquilo que eu falei é difícil, né? É um enigma. Os sintomas eles podem ser flutuantes, eles não precisam estar o tempo todo, tá? É importante que a gente fale para o paciente. Eu sempre falo, Dona Maria, você vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas independente se está bom ou se está ruim, tem vida no meio disso daí, tá? Então, igual o livro da nossa amiga, né? Existe vida além da dor. Ou seja, você tem dias bons ou você tem dias ruins, mas nós temos que te trazer para uma maior frequência de dias bons, onde você consiga controlar seus sintomas, controlar a parte emocional, ter uma qualidade de vida e trazer sua vida mais para normalidade, para que a senhora consiga curtir isso daí, tá? Não vale desistir. Para eu poder te tratar, a senhora tem que estar aqui, tá? Se a senhora sumir, se a senhora desistir do tratamento, eu não vou conseguir te ajudar em nada. Então, os sintomas são múltiplos, flutuantes. Muitas vezes a gente não consegue alinhar com os diagnósticos prévios que a gente tem, tá? Portanto, quando a gente está frente a frente com o paciente, ao fazer o diagnóstico, ao dar um diagnóstico, é preciso que a gente prepare esse cenário, tá? É importante que a gente tenha bagagem para falar com o paciente sobre fibromialgia, a gente tenha autoridade para falar, olha, a senhora é possível que a senhora tenha isso por causa disso, disso e disso, e tá? Então a gente precisa ter autoridade, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa passar para o paciente com tranquilidade, tá? É importante, nossa, perdão, saiu errado aqui. É importante que a gente conheça todo o cenário de vida desse paciente, inclusive a infância, o desenvolvimento, os problemas, o trabalho, tá? Então é impossível não criar um vínculo, né? É importante que você tenha e permita um tempo suficiente para você fazer o diagnóstico e dar o diagnóstico para esse paciente para tranquilizá-lo, tá? Não adianta querer fazer isso daí correndo, vamos embora, bora, que tem outro paciente esperando, não dá, isso daí tem que ser devagar, tem que ser, consome tempo, tá? Se precisar, marque consultas adicionais. Se precisar, encaminhe. Conte com suporte, com apoio de uma equipe interdisciplinar. É pesado para a gente, como profissional, tratar isso sozinho, então a gente precisa estar junto, precisa dividir. Marque, de preferência, consultas presenciais. Eu sou um pouco contra a telemedicina, eu sou velho, então, enfim, eu acho que você precisa tocar, você precisa conversar, eu acho que você precisa olhar no olho, tá? Então, para fazer o diagnóstico de fibromialgia, mais ainda. É importante que a gente se comunique com o paciente de maneira empática e não punitiva. O senhor está assim porque o senhor não adere ao tratamento. O senhor tá... Claro que tem hora que eu dou um puxão de orelha, óbvio, mas assim, não é... O senhor não está assim porque o senhor quer. Mas, pera, eu preciso, você também quer agora, vamos caminhar junto? Pera um pouquinho, eu preciso ter resultado. Eu, como médico, tenho que ter resultado. Então, às vezes, eu dou umas puxadinhas. Mas, assim, eu preciso ser empático com ele. Eu tenho dor crônica, eu tenho dor na região lombar e no joelho, então, de vez em quando, eu puxo, faço assim, eu sei que o senhor está sentindo, eu sei que é difícil, eu sei que é hora de vontade de desistir, eu tenho tomar medicação todo dia é difícil, tá? Mas eu preciso ser empático com esse paciente para diminuir a ansiedade, tá? Eu preciso ser empático para reduzir até
a investigação desnecessária. Quantas vezes a gente faz uma pilha de exames porque a gente não teve tempo de conversar e investigar o nosso paciente? É mais simples pedir ressonância de corpo inteiro, eletromiografia, todos os exames laboratoriais, tá? Então a gente precisa ter esse tempo com o nosso paciente, então não dá para fazer aquela consulta de 10 minutos, tá? É preciso que eu explique para ele tudo que eu vou fazer. Então, muitas vezes, apesar da escada, a escada, não, o chefe da OMS está em desuso, etc, 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 mas eu desenho a escada para ele entender que nós temos um norte, que nós temos, vamos começar com feijão com arroz, para depois ir subindo, que a gente tem alguma coisa racional para o tratamento dele. É importante que ele entenda que a gente sempre fala, faz assim, sempre, nós temos uma cartinha na manga aqui, tá, dona Maria? Tá? Se não der certo isso, a gente vai fazer isso, né? E às vezes eu desenho, entrego para ele, falo assim, na próxima vez você traz aqui, isso daqui é o nosso mapa, tá? Então é importante que ele se tranquilize, entenda que a gente tem um plano racional de tratamento para ele, tá? Ou seja, muitas vezes a gente está justamente nessa bagunça do raciocínio de catastrofização, cinesiofobia e tudo mais, ele não sabe para que lado que vai. E aí o médico é às vezes aquele que vai dar um norte, tranquilizar e desembolar todo aquele novelo, né? Foi por isso que eu coloquei esse desenho aqui que eu achei tão bonitinho. Porque na cabeça do seu paciente, só um minutinho, é essa bagunça que está aqui, né? A linha toda embolada. E aí você vem lá e vai desembolando e dando um pouquinho de lógica para esse tratamento, tá? Os critérios de 1990 da Sociedade Americana de Reumatologia. Então, o paciente precisava ter dor mais que 3 meses e 11 de 18 pontos. Qual que era o grande ato falho desse critério diagnóstico? Ele não contemplava as queixas subjetivas, os sintomas associados do paciente de fadiga, cansaço, insônia e perda cognitiva, tá? Então, aí que vem o critério, tá? A nova classificação de 2010, aqui só mostrando os pontos, né? Aí que vem o critério de 2010, aonde ele valoriza além, ele simplifica, você não precisa ficar palpando mais, tá? Então, palpar, examinar ponto por ponto, aqueles pontos, não precisa, cai em desuso. O que nós precisamos entender que esse paciente tem um índice de dor generalizada, que eu vou colocar depois aqui para vocês verem, mas principalmente dor nos 4 quadrantes, acima da cintura, abaixo da cintura, de um lado do outro, tá? E a pontuação da escala de gravidade, tá? Que a gente vai ver. Então, dor generalizada, o índice de dor generalizada maior ou igual a 7 e uma pontuação da gravidade de sintomas maior ou igual a 5, ou o índice de dor generalizada, pode parecer um pouquinho confuso, mas é simples depois, tá? De 4 a 6, e uma pontuação, e aí a pontuação tem que ser igual ou superior a 9. Tá? É importante, então, que esse paciente tenha, de maneira simplificada, uma dor generalizada, pelo menos 4 quadrantes, tá? Persistente pelo menos por 3 meses. Aqui ainda ele fala não ter outra doença que explique a dor, tá? Então, ter outra doença excluía a fibromialgia. Na revisão de 2016, isso já cai um pouco em desuso, quer dizer, você pode ter outra patologia e ter a fibromialgia, tá? Então, o grande avanço dos critérios de 2010 foi trazer os sintomas associados, tá bom? O que é o índice de dor generalizada? Coloquei aqui a minha, só para chamar a atenção. O que é esse índice de dor generalizada, então? Eu entrego o paciente, peço já na recepção para ele assinalar aonde dói. Então, dói mandíbula direita, esquerda, ombro, braço, antebraço, quadril, coxa, etc. Se tiver maior ou igual a 7, mais gravidade de sintomas, a gente bate o martelo para fibromialgia, né? Então, o score de gravidade de sintomas vai avaliar fadiga, despertar pela manhã com sensação de sono não reparador e sintomas cognitivos, perda de memória, a baixa concentração, etc. Ou seja, isso daqui é tudo aquilo que vai combustível que vai retroalimentando e piorando toda a qualidade de vida desse paciente. Se esse paciente não tiver sintoma, ele assinala como 0. Se sintoma for leve ou discreto, 1. Sintoma moderado, problemas consideráveis, geralmente presente, ou em nível moderado, 2. Severo, 3. Tá? E aí a gente vai nessa tabela, então, colocar fadiga, cansaço, executar as atividades do dia a dia. Se o senhor tem sono não reparador, né? Então, nos últimos 7 dias, teve sono não reparador,
0, 1, 2, 3, sintomas cognitivos, dificuldade de memória, concentração, etc. Sintomas somáticos, dor de cabeça, dor muscular, dor nas juntas, etc. E ele vai assinalando e a gente pontua, tá? Os novos critérios revisados agora em 2016, tá? Deixa de ser estritamente necessário excluir outras patologias. Então, o paciente pode ter outra patologia e ainda ter fibromialgia, tá? Mas, como qualquer outra patologia, a gente precisa investigar, né? Porque, não é porque eu tenho fibromialgia que eu não posso ter uma artrose do joelho. Então, vamos investigar se a queixa foi essa. Não é porque eu tenho fibromialgia e eu tomo estatina. Pera, vamos ver como está a sua CPK, vamos tentar fazer esse diagnóstico com mais segurança, porque às vezes não é só fibromialgia, às vezes eu posso melhorar um pouco a sua qualidade de vida trocando os seus hipoglicemiantes, né? Enfim, tá? Então, a gente tem que investigar, tá? Então, em 2016 foi feita uma nova revisão visando corrigir o que a gente tinha antes, né? Que era quando o paciente tinha dor regional. A força dos critérios de 2016 é a eliminação das recomendações anteriores e confusos relacionados à exclusão diagnóstica. Quer dizer, se você tivesse uma artrite, não podia ter fibro, e não é bem assim. A gente sabe hoje que o paciente pode ter outras comorbidades e ter fibromialgia, tá? É importante considerar que as doenças reumatológicas não costumam dar a dor tão difusa como a síndrome fibromialgica, apesar de poder coexistir, tá? É importante que a gente preste atenção e pince doenças sobrepostas, distúrbio do sono, distúrbio emocional, doenças psiquiátricas, tá? Para que a gente consiga, com isso, tratar adequadamente e ter uma resposta melhor ao tratamento da nossa fibromialgia, tá? Dentro dos diagnósticos diferenciais, é extremamente importante que a gente exclua, né? Então, hipotiroidismo, tá? Distúrbios da tireoide pode simular o quê? Baixa qualidade de sono, sono não reparador, cansaço durante o dia, ganho de peso, dores difusas, hipercalcemias, tá? Então, precisamos excluir. Precisamos excluir, é interessante que a gente faça diagnóstico diferencial com outras doenças reumatológicas. É importante que a gente faça diagnóstico diferencial com outras doenças neurológicas, então as polineuropatias, miopatias que podem simular, então essa dor difusa, às vezes até polineuropatia de fibras finas. Então, assim, a gente precisa ter um exame físico mais apurado para a gente tentar fazer isso tudo com mais segurança. É importante que a gente investigue o uso de medicações, da estatinas, inibidores da bomba de próton, pode piorar ou desencadear essas dores, tá? Então, é importante que dentro do nosso diagnóstico, além da gente pesquisar aquelas dores difusas, então, utilizando aquele índice e a gravidade dos sintomas e os sintomas associados, é importante que a gente tenha um exame físico e neurológico minucioso. A pesquisa dos pontos dolorosos é facultativa, então, a partir de 2010, pesquisar os 11, 18 pontos deixa de ser obrigatório, tá? É legal a gente, apesar, será que sua dor, como qualquer patologia, tô com uma dor no peito, deve ser miofascial. Será? Vamos excluir parte cardíaca, né? Então, assim, como qualquer outra patologia, a gente precisa também ter um raciocínio crítico em cima da nossa doença e não falar, olha, tudo é fibromialgia, ou tudo é enxaqueca. A gente fala muito, né? Não é porque você tem uma dor primária, uma cefaleia primária, que te imuniza, te protege de ter uma causa secundária. Então, a gente precisa ter alguns sinais de alerta, a gente precisa ter a suspeição, ouvir o nosso paciente para a gente fazer isso. Dentro do nosso diagnóstico, é importante a gente saber avaliar a parte psiquiátrica, tá? O humor, a ideação suicida, enfim, a gente precisa tentar pensar isso daí. Alguns exames complementares muito úteis que a gente faz, hemograma, né? Quer dizer, uma anemia pode dar fadiga, cansaço, etc. É importante que a gente avalie VHS, proteína C reativa, porque a fibromialgia, por natureza, ela não determina, não é uma doença inflamatória, então não vai alterar a VHS, proteína C reativa. Como eu falei, dentro das doenças neurológicas, é importante que a gente exclua, por exemplo, uma miopatia, seja ela por estatina ou não. Então, é importante que a gente avalie CPK, vitamina D, hormônios tireoidianos, tá? E algumas provas reumatológicas, como FAN e fator reumatoide.
tá? Dentro das nossas bandeiras vermelhas, né, os red flags, é importante que a gente avalie doenças inflamatórias, né, com hemograma, proteína C reativa, VHS, excluir aí a artrite reumatoide, polimialgia reumática, uma dor lombar inflamatória. Então, paciente que te queixa mais de uma dor lombar, quer dizer, mais do que tudo, será que não vale a pena uma investigação, tá? Doenças endocrinológicas, como hipertiroidismo, hiperpara, tá? Doenças neoplásicas, e aí lembrando que doenças neoplásicas dão, por exemplo, polineuropatia paraneoplásica, doenças paraneoplásicas, dores musculares, né? Enfim, então a gente precisa ter esse olhar crítico e não achar que tudo é fibro, tá? Aí eu vou tocar num ponto tanto quanto delicado. Ramon, você não gosta de termografia? Gosto de termografia, mas dentro dos critérios que nós temos até agora, a termografia não entra nos critérios, tá? Então, nem nos diagnósticos 90, 2010, na revisão 2011, nem na 16. Tá? Então, assim, ainda é um pouco controverso. Claro que os nossos pacientes, eles gostam de ver a imagem. Então, às vezes a gente mostra, olha, sinal do manto, etc. Mas não é o critério essencial, não é essencial para que você faça o diagnóstico. Eu acho que ele é mais uma ferramenta, mas não é necessário e não entra em nenhum dos critérios, tá? Polissonografia, precisa pedir polissonografia para todo mundo. Nós sabemos que os distúrbios do sono, o distúrbio do sono é uma das principais manifestações da fibromialgia, tá? Porém, o papel disso ainda é controverso, mas, igual eu falo para o meu paciente, eu preciso que você tente melhorar, preciso que você mude sua higiene, eu preciso que você perca alguns hábitos que são ruins para o sono, né? A gente sabe que o risco aumenta proporcionalmente a intensidade dos problemas com sono, então o paciente dorme mal no dia seguinte, está cansado, mau humor, baixa, não está indisposto para nada, não faz sua atividade física, então assim, a gente precisa melhorar essa qualidade de sono. Se o paciente me trouxer às vezes me trouxer queixas como roncos, apneias, se o acompanhante fala que ele tem apneia, acorda no meio da noite com falta de ar, né, dá aquela, parece que está engasgando, geralmente eu faço uma polissonografia, então a gente vai ver maior número de ondas curtas do sono, menor latência para o sono persistente, maior frequência de despertares noturnos, tá? E os pacientes com fibromialgia têm maior inabilidade para manter o sono contínuo. Então, assim, tudo isso está ali recheado, não entra como critério, tá, diagnóstico, não é preciso pedir para todo mundo, mas se ele te traz, acho que é de bom tom, se ele te traz história de apneia do sono, roncos, etc., vale a pena, porque às vezes, fazendo uso, lançando mão de um BIPAP, né, o CPAP, a gente consegue regularizar o sono, fazer com que o paciente durma melhor, lembrando que a apneia do sono é causa de sobrepeso, porque muda todo o eixo hormonal, né, então a gente não consegue ter sono reparador, é causa de hipertensão descontrolada, é causa de morte súbita, então, assim, a gente precisa dar uma atenção para isso, a gente precisa ser um pouquinho mais crítico. Mensagens finais: fibromialgia não é exclusividade do reumatologista, não é exclusividade do médico da dor, tá? É interessante que sejam simplificados os critérios diagnósticos para que a gente consiga fazer mais esse diagnóstico, que a gente consiga cobrir mais essa população. Então, não é exclusividade nossa. Todo médico precisa saber fazer, precisa avaliar o paciente com síndrome fibromialgica. Distúrbios psiquiátricos ainda é motivo de controvérsia na literatura, mas a gente sente, a gente vê e os estudos mostram que existe uma incidência maior. Depressão e ansiedade são associadas com uma percepção maior da gravidade, então é preciso que você tenha uma sensibilidade para tratar isso ou encaminhar para quem trate, tá? É importante que a gente mensure, pergunte, interrogue sobre o humor desse paciente, pensamentos suicidas, disposição, enfim, tá? Ou seja, é uma síndrome complexa, é um enigma que a gente vai, que é lindo na história, porque a gente vai desenrolando, né? A gente vai desenrolando, a gente vai compartilhando, a gente vai se colocando junto com o paciente. Eu acho que não é colocar acima ou abaixo do paciente, mas é do lado, tá? Olha, estou aqui, eu entendo sua dor, eu entendo sua síndrome, e, isso, isso, os critérios são esses, tem dor difusa, tem isso, papapá. As possibilidades são essas, que nós vamos falar semana que vem, tá? Então, assim, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos, me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida, pode mandar aqui nos grupos do Caminho Sem Dor, do Simpen, enfim, enviar para a Cristália que a gente vai responder.
mas eu queria principalmente que vocês ficassem extremamente interessados agora, já que a gente sabe fazer o diagnóstico, para que semana que vem a gente aprenda a tratar. Tá? Então, a gente consiga abraçar esse paciente, fazer o seu diagnóstico, e semana que vem nós vamos conversar muito, muito, muito sobre o tratamento desse paciente com síndrome fibromialgica. Grande abraço a todos, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas estou à disposição. Obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Um abraço.